direito. Quem já pensou em algum momento, eu não consigo, eu não sou bom na hora de falar. Eu não sei falar bem, eu não sei falar bonito. Sabe sim, você só não está se permitindo. Então, com eles eu aprendi muitas coisas. Eu entendi, e isso aqui foi a descoberta da minha vida, que nós nos comunicamos desde o primeiro instante de vida por uma questão de sobrevivência, sem nunca ter passado por um treinamento, um curso de oratória, uma mentoria. Por quê? Porque ele tem que se comunicar para sobreviver. Nós já fizemos isso, quando a gente nem sabia falar, nem andar. E era banguela. Depois eu descobri com eles também que nós somos ótimos em encontrar os melhores argumentos, desde pequenininhos. E que também nós aprendemos a negociar bem cedo. Sempre que nós precisamos satisfazer, prestem atenção nisso, uma necessidade básica, nos livrarmos de uma dor, ou quando nós precisamos de conforto, carinho, afeto, atenção. E vamos combinar? É por essas 3 razões que nós nos comunicamos pelo resto das nossas vidas. Para satisfazer necessidades básicas, para nos livrarmos de dores que nós sentimos e quando nós queremos ser aceitos, quando nós queremos conquistar espaço, quando nós queremos ser acolhidos. Seja qual for o momento. É por isso que nós nos comunicamos. Mas eu também aprendi, e coloco em prática isso todo dia, que nós podemos todo dia, a qualquer instante, em qualquer lugar, melhorar a nossa capacidade de nos comunicarmos, de nos conectarmos com o mundo e com o outro, desde que a gente queira fazer isso. E é exatamente aqui, nesse 4º passo, que surgiu uma interrogação do tamanho do mundo na minha cabeça. Porque era o que eu mais ouvia. Durante quase 30 anos, eu trabalhei como repórter de televisão. Também fui apresentadora, fui editora, produtora, mas era na reportagem que eu gostava, que eu me sentia em casa, que eu me realizava. Porque eu falava da alma humana, das coisas da vida, do que movimenta o mundo e cada um de nós. Mas para conseguir fazer as minhas reportagens, nesse período aí de quase 30 anos, eu calculo ter realizado cerca de 50 mil entrevistas na TV. Já me questionaram sobre esse número. Eu provo por A mais B e ainda mostrei que, arredondando para baixo, eu cheguei nos 50 mil. Porque era uma média de 6, 7 entrevistas por dia. Mas para conseguir essas 6, 7 entrevistas, vocês não fazem ideia de quantas pessoas diziam: eu não quero falar. Imagina, vai gravar? De jeito nenhum. Ao vivo, pior ainda. Gente, é impressionante o quanto nós colocamos crenças e bloqueios na nossa própria vida. E vamos nos encolhendo, vamos desaparecendo, vamos sumindo. Mas se eu quiser ser alguém importante na vida de alguém, nem que seja só na minha própria vida, eu preciso, em um momento, me posicionar. Assumir um papel diferente. E, às vezes, tudo que eu tenho que fazer é dar um pequeno passo. E olha como é mágico. Eu estou num lugar, me sentindo paralisado. Mas se eu dou um passinho pequenininho para o lado, não muda muita coisa. Mas eu já me coloco 100% fora do lugar onde eu estava antes. Não é incrível? Existe uma explicação para tudo isso. Ao longo da minha jornada como repórter, e tão incomodada que eu ficava com esse posicionamento do ser humano, do porquê as pessoas não gostam de se expor, por que não falar em público, por que não interagir com o mundo. E eu fui atrás de pesquisas e estudos que pudessem me fazer entender um pouco melhor. E aí eu cheguei a esse estudo, esse é um estudo britânico, mas estudos e pesquisas como esta foram feitas ao redor do mundo, em vários lugares, em diversos momentos, e todas elas trazem o mesmo resultado. 8 em cada 10 pessoas têm muita dificuldade para se comunicar. 2 acabam se destacando, vão adiante, simplesmente porque se posicionam. Elas nem são exponenciais, mas elas conseguem ser diferentes. E existe uma explicação científica, biológica e até histórica para isso.
É natural, sim, o ser humano ter um receio, parar e observar antes de querer se colocar como proativo. Lá na pré-história, muitas vezes o homem precisava sair da sua tribo, da sua caverna, do seu lugar de conforto, para enfrentar animais ferozes e buscar a caça, o que seria a sobrevivência para a sua família. E aí, naquela época, tem uma parte do nosso cérebro, uma parte primitiva do nosso cérebro, que foi indispensável para a nossa evolução, para a preservação da nossa espécie, e que ela era fundamental naquele período, que é a amígdala do nosso cérebro. A amígdala costuma dar um comando assim para o indivíduo: lute. Você está diante de animais ferozes, tem outras pessoas com você, lutem. E aí o homem recebe uma carga de hormônios e faz o que parecia impossível. Ou senão, se o perigo é muito grande, essa mesma amígdala dá um outro comando: fuja, corra. E aí o homem precisava correr muito mais do que aquele animal que estava diante dele. O mundo mudou bastante. Nós não precisamos mais enfrentar esses animais ferozes e nem sair dessa maneira em busca da nossa sobrevivência. Mas nós preservamos essa memória primitiva. E a nossa amiga amígdala permanece conosco. Mas tudo bem. Nós precisamos entender que ela tem uma função. Afinal de contas, em algumas situações é preciso ter medo. Sim, nós precisamos. Senão a gente se atira de uma ponte, salta de parapente, de paraquedas, às vezes sem pôr o paraquedas nas costas. Então eu preciso dos limites do medo. Mas a questão é que nós ficamos racionalizando demais as coisas. Nós olhamos ou criamos situações que não existem, quando na verdade tudo que eu preciso é parar, respirar um pouco, analisar a situação e verificar se realmente faz sentido. Se faz sentido eu ter medo